E aí, galera, cinemáticos na área, trazendo mais uma novidade do cinema para vocês. O filme de hoje é O Tesouro Perdido. É um filme egípcio de 2017 e que vocês conseguem encontrar lá no Netflix. O seu enredo vai mostrar a busca de um tesouro perdido que serve mais ou menos de plano de fundo para o drama histórico que vai cobrir 3 épocas. O tempo dos faraós, que é o Império Antigo, o Império Otomano e a Era Moderna. E aí a gente vai tentar separar um pouco as épocas e contar mais ou menos como que foi a comunicação em cada uma das épocas, para vocês entenderem melhor. Que vai começar a retratar os outros tempos, porque todos na Era Moderna tem todos os registros já feitos, tem todas as histórias já contadas e de algum modo registradas. Então, e aí ele vai contar a história do Hassan, onde o pai dele deixa um tesouro perdido aí, e aí entra todos esses meios de comunicação que a gente vai falar agora, numa forma geral. Isso envolve o Império Otomano e o Antigo Egito, e a Era Moderna. Uma cena importante que eu vi foi a cena do Kadem, né? Que ele dá os registros ao Hassan e aí começa todo o enredo do filme. Eu achei interessante essa parte. Ele coloca o filme do pai dele para rodar também, né? Uma cena bem marcante, eu acho. Sim. Fala, meu filho, bem marcante, exatamente. Você, mas eu gravei isso aqui para você desvendar o mistério e achar o tesouro perdido através dos registros e através da minha história, basicamente, né? E esse registro estava em diários, né? Que são em papiros, e por vídeos, né? Que naquela época era pelo projetor de filme. Projetor, né? Isso. Interessante notar que nos papiros você consegue identificar uma história correndo por trás, que através de imagens e coisas escritas você consegue desenhar uma história. Tem tudo uma história por trás. Você consegue imaginar uma coisa. É um filme praticamente que se passa através dos papiros. São histórias, são passadas. Interessante citar também é que as histórias que o filme traz, elas são histórias realmente verdadeiras. Então, quando ele retrata o Antigo Egito, que é a história de uma mulher querendo assumir um papel de liderança, foi uma história que realmente aconteceu. É uma época em que o homem, ele prevalece em todos os sentidos, né? Tipo, o sacerdote é homem, quem luta são homens, quem governa são homens. Então, é uma época totalmente patriarcal, né? Que a mulher, na verdade, ela tá ali numa segunda visão, e a comunicação para ela, em específico, não tem poder, não tem aquisição, porque a mulher ali não, digamos assim, não tem muita utilidade, não tem a força física, né? Que era o que prevalecia naquela época, a força física e a inteligência do homem, né? A gente entra nessa parte específica da comunicação entre os personagens nas eras antigas, que envolve a dança, o canto, a luta, os papiros, os registros em paredes, essa coisa do homem, essa coisa patriarcal, de poder, a religião, que retrata, é tudo muito simbólico, os registros, diferente de hoje. Hoje a nossa comunicação, por exemplo, é online. A gente tem essa comunicação, é digital, é tecnológica. E antigamente era muito simbólico, eram muito mais desenvolvidos, porque hoje a gente tem a diferença de hoje é que a gente tem um conforto de cada um estar na sua casa, como a gente está agora, discutindo sobre diversos assuntos. E lá não, lá era assim, cara a cara, a gente vai se resolver ou na luta, ou na dança, ou no canto, ou eu vou lá e vou deixar minha história registrada nas paredes, ou eu vou desenhar, eu vou pintar. Então, ou eu vou me reunir, né? Também tem esse negócio de reunião para passar a comunicação de forma oral, que nem é retratado na parte do Império Otomano, é bem presente esse tipo de comunicação, que é todo mundo reunido para, de algum modo, passar contos,
histórias, lendas, mitos ou fatos realmente que aconteceram. Eu vou chegar até meu sacerdote antes de fazer qualquer coisa e vou ter um conselho, ou eu vou, sei lá, vou perguntar para ele o que eu devo fazer. Existia essa coisa também de, antes de fazer alguma coisa, a gente ter que consultar os mais sábios. Então, hoje, cada um faz o que quer, entendeu? Não tem essa consultoria, não tem essa comunicação verbal do posso, não posso, é certo, é errado. E naquela época a gente conseguia notar bastante esse nível hierárquico, né? Falando daquelas reuniões que aconteciam, os faraós ficavam sentados no trono e os demais agachados sobre eles ou fazendo uma fila só para reverenciá-los. Então a gente conseguia notar bastante as classes, né? De hierarquia. A discussão de quem ficaria no poder, quando foi citado que talvez fosse uma mulher, aquilo causou um alvoroço muito grande. Também tem a de se pensar todo o conceito, né, das antigas religiões. De onde elas vieram, foram todas desenvolvidas e passadas por um longo período, e teve um longo período para muitas delas se transformarem, e chegamos até o dia de hoje. Hoje também você vai em algum país mais para o Oriente, você encontra ainda essa hierarquia, os homens ainda acima das mulheres, mas acho que é do tipo de evolução, de comunicação, de passar realmente costumes e saberes e fazer, né, com que isso não mudasse tanto, talvez, para eles, o que mudou para nós aqui. A gente até vê, a gente pode também ressaltar esse aspecto, né, que é a diferenciação de cultura que a comunicação. A gente, ao assistir, pelo menos nós quatro, ao assistir o filme, a gente recebeu um choque cultural, porque é uma produção muito diferente da que a gente está acostumada. E a comunicação é muito diferente. Por mais que a gente conheça a história, a gente, ao assistir o filme, viu que é uma coisa que realmente se distingue do que a gente tem hoje, do que a gente está acostumado. E isso é um papel da comunicação como um todo, né? A gente poder enxergar outras culturas de outros modos e tentar entender. A gente provavelmente não vai conseguir entender totalmente, mas vai conhecer, né? Ter essa apropriação. Tanto que esse filme egípcio tem 2 horas e 40, eu acho, né, de filme, e é 2 horas e 40 totalmente voltados à história, sem colocar nada muito lúdico, sem fugir, assim, sem colocar nada na imaginação, como os filmes hollywoodianos costumam fazer, né, sem causar nada muito lúdico, que você fica, ai, olha que lindo, nossa, olha que legal. Não tem isso, é como se eu estivesse contando uma história, lendo a história e contando, é isso, né? E um outro ponto que dá para notar de comunicação, que ele não está expressado significativamente, tipo, na cara, assim, a vestimenta deles, as joias, isso também faz parte de uma comunicação, de passar como é que era os tempos naquela época, como é que eles também, viviam, né? Então, isso tudo faz parte da comunicação, né? É um jeito deles expressarem como é que era, como é que funcionava as coisas na época, a hierarquia, isso tudo fica explicado, né, no filme, com essas questões que a moça lá que queria ser faraó, que ninguém sabe pronunciar o nome, quando ela vai caminhar pelo povo, para ela conhecer o povo, o professor já reconhece, já sabe quem ela é pela vestimenta, pelas joias, porque é muito diferente. O visual é fora do comum, porque o povo se veste comum, né? O povo, e eles sabiam que ela era importante só pela forma que ela andava, que ela se comunicava, o que ela vestia, até o corte de cabelo. Mas é um filme interessante realmente para retratar como eram feitas as comunicações, que, diga-se de passagem, é bem, bem, bem diferente da atual. Tá bem explícito em cada época, né? A gente lá no Egito, a gente tem até, eu não sei se você já citei, mas uma cena do sumo sacerdote sendo solicitado a ele que uma visão que ele teve com Deus Amon-Ra, que eles nomeavam, né? Que
a previsão que ele tinha tido era para ser esculpida na parede do seu templo, que aquilo seria uma forma de transmitir para outras pessoas, outros povos, quem sabe, a visão, a religião de algum modo. Aí, no Império Otomano, a gente não tem uma grande desenvolvimento de comunicações como essas, mas eles não tinham essa preocupação. Mas o que a gente pode notar é a comunicação oral, é a comunicação pela guerra, que nem a Gabi citou, que é bem presente. Era o confronto, né? Isso, do confronto, do poder, das ganâncias, que realmente eram uma característica do período citado, que é o do Império Otomano, até por ser uma dominação. E aí, na Era Moderna, finalmente, quando a gente, né, tem tudo junto, que aparece no começo do filme, já mostra logo de vez todas as comunicações sendo juntadas e podendo passar uma história, e de algum modo o Hassan tem que entender os enigmas para ele poder achar o tesouro, senão não tem como ele achar o tesouro. Então é a comunicação desenvolvida em 3 tempos diferentes que vão fazer o Hassan desvendar tudo e vai fazer tudo se juntar e vai fazer tudo ter sentido na história. E é bem interessante o papel da comunicação mesmo nessa hora. Tanto é que o Hassan nem entendeu a forma de explicar tudo que aconteceu, porque ele queria vender a casa, né? Aí o mordomo, olha, eu preciso te mostrar os registros. Aí ele pega lá, ele abre assim um negócio, aí tira os papiros, tira tudo, e aí começa o grande enredo que o Hassan vai entender como é que surge a história, né? Do pai dele. Tanto é que ele até falou no filme, né? Que por ele ter passado tanto tempo na Europa, assim, estudando, ele não se sentia um egípcio. Aí quando ele começou a entender, a compreender como é que os ancestrais dele, a história dele, na verdade, ele começou a repensar isso. De sair de casa. Aí acho que ele começou a entender e começou a sentir mais da família, né, teoricamente. Porque acho que ele foi muito pequeno para a Europa, né, parece. Até ao ver o pai dele, eu acho que ele teve essa aproximação, né? Que é um papel muito importante dos nossos meios. A gente tem essa ideia de aproximação. A gente se aproxima de uma pessoa, a gente se aproxima de uma cultura, a gente se apropria de coisas que a gente acaba recebendo pela comunicação, seja escrita oral ou qualquer outra. A gente se adapta, né? Isso. Então, eu acho que é um marco também desse filme, que é, o Matheus falou bem, mostrar esse ponto dele realmente se reconhecendo ali, falando, caraca, realmente, isso daqui sou eu, essa daqui é a minha história, e eu preciso me envolver nisso, porque é uma coisa... Né? Até porque, outra parte interessante também, é mostrar que a gente meio que se molda aonde a gente tá. Então ele saiu lá do país aonde ele morava para ir estudar em outro lugar totalmente diferente da onde ele nasceu, da origem dele. E aí foi que o Matheus falou, tipo, eu não me sinto em casa, eu me sinto confortável, porque ele estava em um lugar, ele estudou em um lugar que o ensino, a comunicação é totalmente diferente da onde ele veio. E eu acho que aí entra o propósito do filme também, de contar a história dele, retratar a história dele, do local, dos primórdios, para que ele tenha acesso ao tesouro, né? Porque ele já não se sentia mais em casa, porque a comunicação entre os locais onde ele estudou e aonde ele morava, onde ele nasceu, é bem diferente, assim, é mais... Não sei se eu posso usar a palavra requintada, que ele foi para a Europa estudar, não foi? Foi. Eu não sei qual palavra utilizar, mas eu suponho que na época onde o filme foi retratado, a educação e até mesmo as tecnologias eram um pouco mais requintadas, né? Estruturado, né? Pode ser. Mais estruturado. E aí, quando ele volta, ele se depara com uma realidade diferente do que ele cresceu, do que ele foi educado, e aí entra esse fator histórico de ter que retratar a origem dele, para ele se reconhecer e se enxergar aonde ele está. Bom, galera, espero que tenham gostado do nosso debate sobre o filme Tesouro Perdido. Se inscreva no canal, curte e compartilhe com a galera, tá bom? Muito obrigado.